Boa noite, sejam bem-vindos à rúbrica Leituras da AZ com Carlota. Hoje, excepcionalmente, trago-vos a leitura de um texto, uma narrativa, não propriamente poesia. Hoje trago-vos um texto de um livro que julgava perdido, mas que o recuperei, encontrei nos meus pertences e que acho interessante trazer aqui hoje um pequenino excerto desse livro, que é o livro Luísa, da Luísa Castelo Branco, este livro, e que traz uma análise dela muito pessoal sobre as relações, sobre as pessoas, os sentimentos. E hoje gostava de vos ler um bocadinho excerto, porque o livro é extenso, do tema que ela aqui coloca, que é o ABC do amor. É um lugar comum dizer que dantes é que era bom, principalmente porque o nosso dantes é mais ou menos uma mistura dos filmes de Hollywood com a história de príncipes encantados, com que alguém nos embalou desde a nossa mais tenra infância. Mas a verdade verdadeira é que a vida já não é o que era, e quer queiramos, quer não, inventou-se um novo dialeto entre homens e mulheres, fórmula originais de viver com o outro, de viver numa sociedade também nova, ainda que frequentemente pareça cada vez mais velha. A brincar, resolvemos visitar o vocabulário das relações. O que era e o que é. Divirta-se e aproveite para pensar se mesmo a gracejar não estaremos a ser um bocadinho verdadeiros. Ontem, o amor, sentimento profundo, difícil de atingir, mas a nossa razão de vida, que, invariavelmente, levava ao casamento ou à vida da alma penada. Suspeita. Um mal-estar que tinha a ver com as noites passadas pelo marido no trabalho, os quilos a mais depois dos partos e algumas nódoas nas camisas em tom escarlate. Marido. O senhor com quem se casava para toda a vida, pai dos nossos filhos e sustento da nossa casa. Marido. Casamento. A continuação normal do namoro, uma decisão para toda a vida, para o bem e para o mal, até que a morte nos separe, etc, etc. Profissão. Para os homens, um elogio correspondente à carreira profissional. Logo, sucesso. Logo, status. Para a mulher, uma ocupação dos tempos livres em áreas decentes, como ser secretária, de homens, claro, professora, funcionária pública, hospedeira e enfermeira. Já era mais complicado. Ciúme. Sentimento feminino normal, porque explicar pela insegurança de quem usava saias. Mesmo quando fundamentado. Não dava direito a mais do que umas quantas discussões à porta fechada. Amizade. Assunto de mulheres. Nos homens tem um nome diferente. Solidariedade masculina. Afeto, o que se sentia pelos filhos, irmãos e amigas. Mimo, próprio das crianças e das mulheres que representavam o papel de outra e que, portanto, eram presenteadas com mimos, carros, apartamentos, vestidos e malas de crocodilo. Estima, sentimento adstrito aos amigos em sentido lato. Gosto, o modo de estar na vida. Gostar de alguém significava coisa séria. Inveja. Sentimento impossível para quem bom católico é. Às vezes era apenas uma forma de dizer as coisas. Rivalidade. Sentimento comum a todas as cunhadas, amigas casadas, amigas com filhos, amigas com namorados. Pressentimento. O sexto sentido das mulheres. Inevitavelmente certo. Significava que era preciso fingir e que não o era. Esposo, o mesmo que marido, variando a utilização consoante a zona de habitação. Marido na Lapa, esposo no Dá Fundo. Homem, um ser perigoso com uma única ideia na cabeça, contudo fácil de dominar e fazer compreender o verdadeiro amor. Pessoa. Havia gente, gentinha e pessoas como nós. E os pobrezinhos, coitadinhos. Fidelidade, indispensável no namoro e, claro, no casamento.
o que não quer dizer que tivesse o mesmo significado para homens e para mulheres. Para elas, era tão indispensável como o ar que se respira. Para eles, era um insulto que só dizia respeito às mulheres. Mãe, fonte, causa, origem, princípio, a referência do lar, a grande mulher por detrás do grande homem, a educadora, o exemplo para as filhas e a imagem de uma boa nora. Apaixonado, enamorado, amoroso, suspeito e perigoso, e normalmente pouco recomendável. Amante, palavra feia, que explicava a situação de pecado em que viviam algumas mulheres que tinham relações com homens casados. Eles eram as vítimas. Galã, de cinema ou o marido da amiga, que não é boa peça. Família, pilar da sociedade. A cabeça de família é o homem. E os restantes elementos têm os seus lugares bem definidos, inclusivamente à mesa. Isto é um pequeno excerto deste livro, é delicioso. A análise da Luísa Castelo Branco relativamente às relações, à forma como vemos as relações e o chamado ABC do amor num tempo passado, também num tempo presente e como será num futuro. Muitíssimo obrigada pela vossa presença, continuação de uma noite serena e até breve com novas leituras. Muito obrigada.